Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu não vou fazer resenha, eu quero fazer uma pequena tag com vocês. Na verdade eu quero falar sobre livros que eu desisti de ler. Enfim, outro dia eu postei no meu Instagram pedindo algumas dicas de temas e aí me deram essa ideia de falar sobre livros que eu acabei desistindo. Tem alguns livros que eu desisti de ler, mas não significa que eu não vou querer lê-los, né, futuramente. Simplesmente eles não estavam, né, não era o momento, como diria minha prima Fran, não era o momento para ler aquele livro, então eu coloquei ele na estante e futuramente eu vou pegá-los, né, para ler. Os livros que eu listei aqui foram livros que eu realmente desisti de ler porque não tem condições. Então vamos lá, separei aqui alguns títulos, vamos pegar a minha colinha. Dois livros que eu desisti de ler por motivos de estereótipos com a comunidade LGBT foi Águas Turvas e Menino de Ouro. Que são livros que são muito aclamados aí pelo pessoal da comunidade, né, leitura das redes sociais. Só que eu comecei a ler os dois e não gostei dos dois por motivos de que eu não acho necessário todo personagem LGBT ter que sofrer abuso ou ser extremamente maltratado. E aí quando eu bati nessa barreira da história eu já desisti e perdi a vontade de vez. Em Águas Turvas, o protagonista ele é violentado logo no começo do livro. E aí depois quando ele esbarra com o cara no aeroporto, ele olha nos olhos do cara e descobre o que o amor significa e por que o amor existe nesse mundo. E aí, se você viu meu vídeo de coisas que eu odeio nos livros, né, você tá lembrado que eu não suporto essa história de amor à primeira vista nos livros. Então na hora que eu cheguei aquilo, eu até dei uma chance depois do abuso, que eu falei, não, ele vai se recuperar, vai ser tratado de um jeito melhor esse assunto no livro, mas na hora que eu cheguei nesse amor à primeira vista, eu falei, não tem condições, vou desistir. E essa história do abuso também aconteceu no Menino de Ouro, que foi um livro que era de um menino que, se eu me lembro bem, ele é abusado pelo próprio primo, ou amigo da família ali, e ele é um menino que é intersexual. Enfim, né, pegar mais um livro onde o personagem LGBT é violentado, tá assim, né, chega, não tava com ânimo, então por isso que eu desisti desses dois livros. Outro que eu desisti foi As Crônicas dos Kane, que é um livro do Rick Riordan, e ele vai ter ali adolescentes que são descendentes de deuses egípcios. E eu comecei a ler o primeiro, eu tava quase terminando, mas eu falei, gente, eu não vou dar conta de outra série desse jeito, porque Percy Jackson é tipo, ele tá tentando reinventar a roda, né? Eu já tinha lido Monteiro Lobato, que usa das fábulas gregas para recontar ali aqueles mitos, e é o que o Percy Jackson faz, né? Ele reconta os mitos da mitologia grega usando os personagens mais atualizados. E aí, com as Crônicas dos Kane, ele resolveu fazer a mesma coisa, só que agora com a mitologia egípcia. E aí eu pensei, né, eu já sabia que ele tinha lançado alguma coisa sobre mitologia nórdica, eu pensei, misericórdia, ele vai fazer o mesmo esquema, o mesmo padrão de escrita para todas as mitologias existentes. Então eu acabei desistindo. Outro livro que eu desisti de ler foi Um Dia, que ele é um romancinho bem distante da minha zona de conforto, mas eu decidi lê-lo porque na época tinha saído o filme, e aí eu cometi o engano de assistir o filme antes de terminar de ler o livro. E aí quando eu vi que aquele filme termina daquele jeito, igual a tantos outros, eu desisti da leitura e falei, não quero. Aliás, não quero nem ler nada desse autor. Outro livro que eu desisti foi Quem é Você, Alaska, que todo mundo adora, então se você gosta pode me xingar aí nos comentários. Mas eu fui lendo de trás pra frente os livros do John Green. Eu li A Culpa é das Estrelas, que eu adorei. Aí eu li Cidades de Papel e falei, tem um padrão aí, né? Menininha enigmática e diferente, nerd, se interessa por ela. E Cidades de Papel foi legal, mas não foi tão interessante. E aí eu li o Teorema Catherine, que é horrível, que eu não gostei daquele livro. É muito chato. E aí quando eu comecei a ler Quem é Você, Alaska, e ele seguia exatamente o mesmo esquema de menino diferente ou desligadão, se apaixona por menina misteriosa, se interessa, eu achei demais. E assim, gente, a Alaska é insuportável, aquela personagem. Então eu li acho que umas 70, 60 páginas, e mesmo, né, com a promessa de que ia ter um final emocionante, surpreendente, que todo mundo acha que já sabe qual que é, até eu que não li sei, eu resolvi desistir porque não estava dando conta desse esquema aí de personagens do John Green. E aí um livro que na verdade foi o estopim para eu gravar esse vídeo foi A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que eu comecei a lê-lo e eu tava achando bacana a pegada do autor em tentar desconstruir alguns padrões,
Porque a gente cresce falando que você precisa ser bem-sucedido na sua carreira, na sua vida amorosa, financeiramente. E ele estava prometendo, né, desconstruir todas essas convenções que a gente é obrigado a viver, e eu tava achando bacana. Só que aí ele começou a pesar a mão e na verdade ele não tá tentando desconstruir, ele não tá tentando fazer você enxergar que você precisa ver da melhor maneira possível, de acordo com o que você acha e não de acordo com o que a sociedade prega, mas na verdade ele só é uma pessoa cheia de privilégios e que é muito fácil ligar o foda-se quando você é assim, atolado de privilégios até o rabo. É muito fácil você ligar o foda-se quando você é branco, cisgênero, hétero e vive numa classe ali média alta, digamos assim. A primeira coisa que me incomodou no livro foi que ele dá um exemplo de uma senhora que reclama de um preço errado na caixa do supermercado. E ele fala que na verdade essa velha não tem nada na vida dela, ela não tem sexo na vida dela, então o único prazer dela é reclamar. E eu pensei, gente, isso não tem nada a ver com, né, ter sexo ou não. Isso quer dizer que alguma coisa estava errada e precisa ser corrigida. Aquela velha não está reclamando porque o objetivo da vida dela é reclamar. Ela simplesmente estava tentando corrigir um erro. E aí quando você, né, tenta estereotipar uma pessoa e colocar ela num nível abaixo dos seus e tentar falar que, porque ela não tem sexo, já começou a me incomodar isso. E na verdade, realmente, eu li 30% do livro no Kindle e não dei conta de continuar com a leitura porque realmente ele é uma pessoa assim que tem privilégios, que nasceu numa posição confortável e que decidiu escrever um livro de autoajuda para justificar ali, né, o foda-se que ele dá para as pessoas. E ele fala que você precisa escolher os motivos pelos quais você vai se importar ou não. E realmente é muito fácil você ligar o foda-se quando você, sei lá, né, quando o seu maior problema é pensar na promoção que o seu chefe não te deu, ou no negócio que você não conseguiu abrir. Quando você tem problemas mais sérios na sua vida, como feminicídio, machismo, homofobia, racismo, eu acho que fica meio difícil ligar o foda-se quando a sua vida, né, o seu ser, a sua pessoa é questionada a cada minuto. E aí eu falei, quer saber? Eu vou ligar o foda-se pra esse livro, não vou terminar de ler não. Enfim, me diz aí quais foram os livros que você desistiu de ler por causa da história, por causa de posicionamentos do autor. E deixa aqui nos comentários, não esqueça de dar um like nesse vídeo. E até a próxima leitura.